O papel da China como principal financiador dos países em desenvolvimento tem vindo a alterar-se de forma significativa na última década. O novo relatório da iniciativa One Data revela que os novos empréstimos chineses diminuíram acentuadamente, enquanto os pagamentos da dívida continuam a aumentar, levando muitos países, sobretudo em África, transferirem hoje mais recursos para a China do que aqueles que recebem em novo financiamento. Esta inversão ocorre num contexto de crescente dependência do financiamento multilateral e de redução da ajuda internacional. Para compreender as implicações desta mudança, vamos ouvir agora Marco Vinícius de Freitas, docente da Universidade de Relações Internacionais da China. Muito boa noite, Sr. Freitas. Bem-vindo aqui ao programa. Prazer conversar com vocês sempre. Sim, Sr. Freitas, como é que interpreta a inversão do papel da China, que passou de grande credora líquida para receptora líquida de fluxos financeiros provenientes de países africanos? Eu acredito que a China passa por um momento muito interessante de a ampliação da sua presença no continente, mas também de análise e introspecção com relação aos investimentos que foram feitos no passado. Nós sabemos que os chineses fizeram muitos investimentos em África, alguns não tiveram o resultado esperado, e eles, nesse processo todo de conhecer o ambiente africano de negócios, a forma de fazer negócios com o continente também foi alterando nesse prazo. E, obviamente, que a China, nos últimos tempos, tem concentrado também uma grande parte dos seus investimentos internamente, mas isso não significa que ela não vá ter interesse em África. Nós vemos que os chineses entendem que a melhor forma de fazer comércio internacional é através de comércio, né? A melhor forma, melhor investimento que um país pode receber é o comércio internacional e não necessariamente somente investimentos. Os chineses têm aquela tradição de investir em grandes negócios de infraestrutura, que é a base principal deles, mas em outras áreas eles têm aí reconsiderado se vale a pena ou não manter o mesmo tipo de compromisso que tinham no passado. Então faz parte desta avaliação chinesa, mas não significa aí um abandono de África como uma prioridade da política externa chinesa. Sim, Sr. Freitas, e que fatores explicam esta redução acentuada de novos empréstimos chineses aos países em desenvolvimento na última década? Nós observamos que a China também é resultado, sofre as consequências do cenário econômico global, né? Se nós olharmos que a China tinha na União Europeia o seu principal parceiro econômico, que hoje não é mais a realidade, isso é uma mudança profunda nesse processo. E a China enfrenta também uma série de situações complexas com relação à campanha internacional contrária aos interesses chineses. Nós temos aí uma campanha quase internacional com relação a uma guerra comercial com a China e que tem criado uma série de custos também para o próprio país. Se nós pensarmos na maneira como a China tem sido afrontada e confrontada pelos Estados Unidos, pela União Europeia, nesse processo todo, nós temos muito claro que eles também precisam, nesse processo todo, construir um fortalecimento maior da economia interna, que é, sem dúvida, a base principal para o seu desenvolvimento. Mas nós vimos, por outro lado, que os chineses aí facilitaram a entrada de produtos africanos em China, justamente para que o comércio seja o principal ponto da relação bilateral e retirar justamente a narrativa que existe sempre de que os chineses investem para extrair somente recursos minerais, ou para criar aquelas armadilhas de dívida que constantemente são repetidas mundo afora com relação à forma de atuação chinesa, tanto em África como na América Latina. Sim, sim. E com a redução do financiamento bilateral e da ajuda externa, que desafios enfrentam os governos africanos na mudança na manutenção do investimento público e dos serviços essenciais? Eu acredito que o fundamental em todo esse aspecto é que os governos africanos têm aí, reconhecendo que pode haver uma redução na taxa de investimentos externos, buscar o crescimento econômico a partir das suas fontes, dos seus recursos naturais e também na construção de um capitalismo nacional que seja pujante. Mais importante do que se ter investimento chinês, é importante que haja aí
eu sempre digo isso, em África, que tem e que goza o benefício do crescimento demográfico positivo nos próximos anos, saber utilizar a sua população como a melhor forma de crescimento econômico. Então, todas as vezes que esse tipo de situação gera e pode gerar uma crise, a gente não pode esquecer que crise também são fatores muito grandes de oportunidade para rever alguns dos pressupostos existentes. E, claramente, o que a gente vê é que a China, que também teve a mesma história que muitos países africanos de situação econômica difícil, conseguiu aí superar em todos os aspectos muitos dos problemas que enfrentava por ser um país ainda independente. Então, é por esse motivo que eu sempre digo, mais importante do que investimentos chineses, seria essencial que os países africanos e latino-americanos importassem também da China as boas práticas que permitiram que o governo chinês desse este salto triplo no crescimento econômico e fizesse aí da China, transformasse a China em uma das principais nações do mundo, particularmente com relação ao seu crescimento econômico. Sim, e por fim, Sr. Freitas, esta nova realidade poderá incentivar uma maior responsabilização interna e mobilização de recursos domésticos ou existe o risco de aprofundar vulnerabilidades fiscais e sociais? Eu acho que toda vez que aparece alguma situação assim, é importante que os governos avaliem o que é equivocado que estão fazendo, aquilo que precisam melhorar e justamente a partir desta avaliação também determinar quais são os programas mais importantes para o seu futuro. Mas na relação com a China, eu não tenho dúvida de dizer que o melhor sempre é buscar com os chineses projetos de infraestrutura que garantirão o enriquecimento do país no curto, médio e longo prazo. Os chineses sempre dizem que o segredo para se tornar rico é construindo uma estrada. Construa uma estrada e fique rico, porque é com a infraestrutura que os países conseguirão resolver o problema da fome, o problema da saúde e, finalmente, conseguir construir aí uma nova realidade. E, para isso, precisa se avaliar aquilo que se está investindo atualmente e no que isso contribui efetivamente para a melhoria da efetividade da infraestrutura e da competitividade do país. Muitíssimo obrigado, Sr. Freitas, pelas suas análises, a sua participação aqui no programa e continuação de uma boa noite para si. Eu que agradeço pela oportunidade sempre. E estas foram as análises de Marcos Vinícius de Freitas, docente da Universidade de Relações Internacionais da China, falando aqui ao Canal África.